Hipocrisia, arte de ostentar virtudes enquanto às escondidas pratica-se o oposto. O hipócrita, portanto, é aquele que vive em falsidade para poder sustentar as aparências. Não à toa, dizem que a sociedade esconde seus maiores horrores sobre a capa da moralidade. No entanto, houve um escritor brasileiro que não se furtou em mergulhar nesse lodaçal das contradições humanas, justamente para poder expor esse lado sombrio, cruel e complexo de nossa existência. Um lado que manifesta não somente em nós enquanto indivíduos, como também nas estruturas da sociedade, principalmente em nossas famílias. Estamos falando de Nelson Rodrigues, um furacão que varreu o cenário literário e teatral brasileiro. Contraditório, transitava entre o conservadorismo de suas opiniões e a audácia quase pornográfica de suas obras. Para alguns críticos era um gênio, para outros um mero explorador de baixaria. Nelson Rodrigues desafiava os valores da família tradicional brasileira. Em suas obras abordava-se temas como o incesto, o adultério, a homossexualidade e também algumas perversões, especialmente aquelas que ficam camufladas pela moralidade social. E é justamente nesse contexto que se insere a obra que vamos resenhar nesse mês no repertório. E sim, meus amigos, estamos falando de O Beijo no Asfalto. Eu sou Gisele Silva Rumim e convido vocês para essa conversa que começa, é claro, logo após a vinheta. Nelson Rodrigues foi um dos mais importantes dramaturgos, jornalistas e escritores brasileiros. Nascido em Recife em 1912, mudou-se para o Rio de Janeiro ainda criança. Sua trajetória foi marcada por inúmeros problemas de saúde, problemas financeiros e tragédias familiares, como o assassinato do seu irmão e, anos depois, a prisão e tortura de seu filho durante a ditadura militar. Começou sua carreira no jornalismo muito cedo, com apenas 13 anos de idade, escrevendo crônicas e reportagens policiais. Seu trabalho como dramaturgo foi inovador e também muito polêmico. Ele chocava na mesma medida em que causava fascinação nas pessoas. Sua obra teatral inclui peças icônicas como O Vestido de Noiva, de 1943, que é considerado uma peça que revolucionou o teatro brasileiro. Mas Nelson Rodrigues também foi um prolífico autor de romances, contos e crônicas, muitos dos quais foram adaptados com sucesso para televisão e cinema. O Beijo no Asfalto é uma peça teatral publicada em 1960 e sua origem tem um toque curioso. Ela foi escrita a pedido de Fernanda Montenegro, que ficou praticamente um ano inteiro infernizando o autor para que ele escrevesse algo para ela. A peça foi encenada pela primeira vez em 1961 e a história começa com algo inusitado. Um homem se desequilibra no meio-fio, cai na rua e é atropelado por um ônibus. Arandir, o protagonista, vendo aquela situação, movido pela compaixão, se agacha ao lado do moribundo e lhe dá um beijo na boca. Essa cena foi testemunhada por Aprígio, sogro de Arandir, pelas pessoas que estavam ao redor e pelo jornalista canalha Amado Ribeiro. Vendo ali a oportunidade de aumentar as vendas no jornal, Amado resolve tornar aquele evento um escândalo, distorcendo o gesto de compaixão de Arandir para fazer dele algo imoral, suspeito. A polícia, representada pelo delegado Cunha, adere ao plano de Amado Ribeiro rapidamente. Cunha precisava limpar sua imagem. Ele havia agredido uma mulher grávida, causando com isso o aborto. Portanto, o caso do Beijo no Asfalto era a oportunidade perfeita para desviar a atenção da opinião pública de si mesmo. Com os noticiários inundados por reportagens sensacionalistas, a vida de Arandir entra em colapso. Ele é perseguido pela polícia e por repórteres que tentam a todo custo arrancar dele uma confissão sobre um suposto relacionamento com um desconhecido morto. O drama de Arandir se intensifica quando até mesmo sua família começa a duvidar de sua inocência.
O desfecho dessa obra traz um plot twist surpreendente que obviamente nós não vamos revelar, mas como é tradição desse canal, vamos compartilhar algumas reflexões interessantes. A peça aborda diversos temas importantes como homofobia, compaixão, relacionamentos familiares, hipocrisia social. Um outro ponto interessante é a linguagem. Nelson desenvolve diálogos na peça que reproduz a dinâmica dos diálogos do nosso cotidiano. Entretanto, o tema mais candente, o tema mais importante da peça O Beijo no Asfalto é a falta de ética na imprensa. Já em 1960, Nelson Rodrigues, um jornalista, já denunciava o jornalismo sensacionalista e o poder destrutivo da manipulação de informações sem compromisso com a verdade. O Beijo no Asfalto se conecta diretamente com o mundo atual, pois Arandir foi vítima do que hoje nós chamamos de fake news. Tragédias como essa retratada na peça hoje acontecem diariamente, potencializadas pela internet, que é um ambiente onde as notícias circulam livremente, sem qualquer controle, sem qualquer checagem. A temática da peça ainda interliga-se à nossa atual cultura de cancelamento na internet, onde qualquer mínimo erro, seja real ou fabricado, torna-se o motivo para uma condenação pública impiedosa sem direito de defesa, como se o direito humano de errar e se regenerar tivesse deixado de existir. No final das contas, O Beijo no Asfalto nos deixa uma lição amarga. A verdade, a compaixão, a bondade são valores hoje sufocados pelo desejo que a sociedade vem desenvolvendo compulsivamente pelo espetáculo. Likes e cliques hoje são mais importantes que a própria realidade. Mas fica aqui a reflexão: qual é o preço que estamos pagando por nos render a esse sensacionalismo? Pois é. Eu agradeço a todos que chegaram até aqui comigo no final desse episódio. Um super beijo e até a próxima!